A paz, amados irmãos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, glórias a Deus por mais um dia de vida. Até aqui o Senhor nos sustentou, porque Ele é bom demais, não porque nós merecemos. Jesus Cristo de Nazaré, o único Deus vivo sobre os céus e a terra, e Ele quer alcançar o máximo de almas possíveis para Ele levar para o céu depois que deixarmos a terra. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal, Ele restaura a nossa vida, Ele muda a nossa situação quando a gente não consegue pela nossa força, somente Jesus para transformar a situação. Creia em Jesus, tenha fé que Ele vai te provar que Ele é Deus na tua vida e Ele pode transformar qualquer situação que para você parece impossível ser transformada. Amém? E o Senhor nos dá a palavra hoje que está no livro de Apocalipse, mas antes de compartilhar a palavra, eu gostaria de orar com vocês a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre de todo mal, pois teu poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Amém? A falta de perdão, ela trava a nossa vida. Ela nos deixa uma pessoa amargurada. A falta de perdão nos torna uma pessoa amargurada. Uma pessoa amargurada não tem prazer em nada do que ela faz. Ela fica uma pessoa triste. Ela se isola. A vida não anda para ela. Ela tem muitas dificuldades. Por isso, Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Amém? Glórias a Deus. Todos os dias nós temos que perdoar. Uma vez um irmão me perguntou: quantas vezes eu tenho que perdoar minha sogra? Todos os dias, eu disse para ele. Todos os dias você precisa perdoar as pessoas que te fazem mal. Todos os dias. Amém? E a gente clama por justiça divina e Deus transforma a pessoa. Eu sempre oro pedindo para Deus transformar as pessoas, né? Para elas serem pessoas melhores e para o nosso relacionamento melhorar. Amém? Às vezes Deus transforma, às vezes Deus afasta da nossa vida. Amém? Então, no livro de Apocalipse, no número 1, na introdução, Deus vai falar em todo o livro do Apocalipse que o que Ele quer. Ele fala do sofrimento, né, do mundo, desse mundo pecaminoso que a igreja enfrenta. E Deus, Ele requer arrependimento sincero e fidelidade paciente da parte do seu povo. Deus governa a história, não só a nossa, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, como também dos países mundialmente. É Deus quem governa, né? Você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus fez o mundo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus formou a família e Ele governa com mão forte. Amém? Então Ele governa de um jeito que o mal não prevalecerá contra a sua igreja. Deus diz que Ele retornará em glória, trazendo castigo final para o ímpio. Ímpio é aquele que não aceita, que não crê que Jesus Cristo de Nazaré é Filho de Deus. Esse é o anticristo. O anticristo é aquele que não crê que Jesus é Filho de Deus, que é o próprio Deus, tá bom? Então o ímpio
aquele que desobedece à lei de Deus, aquele que não crê em Deus, que não crê em Jesus Cristo, Deus diz que vai trazer castigo final. Aquele que rejeita Deus, rejeita os ensinamentos, certo? E bênção final para o justo que triunfar. O justo é aquele que caminha na palavra de Deus, que aplica a palavra, que anda na palavra, que reconhece que Jesus Cristo de Nazaré é Filho de Deus, é Deus. Então, aquele que reconhece, ele medita na Bíblia, na palavra da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus, ele crê, ele vive pela fé, amém? Ele comunga com os irmãos na igreja, tá certo? Ele confessa que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Ele entra nas águas do batismo, no batismo do arrependimento. Ele recebe, ele está aberto para receber e quer receber o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito de Deus habita nele, né? Está com ele. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, no capítulo 1 de Apocalipse diz, versículo 3: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Aqui no versículo 4 diz: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus foi na cruz. Ele cumpriu o que ele veio fazer aqui na terra para levar sobre ele os nossos pecados e as nossas enfermidades. Porque que tem pessoas que ainda rejeitam Jesus, né? Então, nós precisamos crer, né, que Deus, ele já levou os nossos pecados, já levou as nossas enfermidades, que ele é Deus, que ele é o único Filho de Deus, que ele vive, que ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Quando a gente ora, quando a gente se aproxima de Deus, ele vai nos receber com todo amor, com todo carinho. O Espírito Santo, ele é muito gentil, é como se fosse uma pessoa muito gentil. Ele fala, ele nos direciona, mas nós precisamos estar bem íntimos de Deus, através da oração, através do arrependimento verdadeiro dos nossos pecados. Com Deus assim, sim, não, não. O que fica na dúvida, o que fica em cima do muro já não é de Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então nós precisamos aceitar Jesus Cristo de Nazaré como nosso Deus, com todo amor, carinho e arrependimento, e nos aproximarmos dele através da oração, não aquela oração de repetição, mas falar com Deus, conversar, colocar os nossos sentimentos, as nossas frustrações, e ele muda a história. Eu já falei aqui, mas vou repetir. Eu estava uma certa feita fazendo um curso muito importante para minha carreira, só que eu estava sendo muito desvalorizado, o curso estava sendo desvalorizado por pessoas à minha volta, porque o curso não tinha um determinado certificado de reconhecimento. Mas eu fui humilhada até por pessoas da minha casa. Eu fiquei tão triste, eu chorei, e o Senhor falou para mim: Marta, quando você tem dificuldade, quando as pessoas têm dificuldade em alguma coisa, o que Deus orienta? Aí eu falei para o Senhor: Senhor,
o Senhor nos orienta a nós orarmos. Ele falou, então ora, o que você precisa? Eu preciso que esse curso seja reconhecido, que receba esse certificado, né, para que eu possa utilizar esse curso na minha profissão e para não ser humilhada dessa forma. Porque eu optei em fazer esse curso nessa determinada instituição? Porque eu tinha condições para pagar aquela instituição. Uma instituição com uma certificação eu não teria e não tenho condições de pagar. Então eu optei em buscar o conhecimento. Mesmo assim, essa instituição, ela tinha certas certificações, mas não uma, assim, talvez a mais importante. Então ali eu orei, pedi a Deus que desse a certificação a essa instituição, que ela fosse reconhecida mundialmente, né, pelo ensino, que o ensino é excelente, e que aí que Deus me desse a vitória, né? Porque as pessoas estavam, você está fazendo curso aí, não é reconhecido. Eu estava me sentindo muito humilhada. E quando eu estava há um mês para me formar nessa instituição, Deus deu o certificado para a instituição. Então, quando eu me formei, a instituição já estava com a certificação reconhecida mundialmente. Amém? Uma certificação de excelência. E aí eu contei na minha casa e aqueles que tinham me humilhado ficaram surpresos. Nossa, e eu consegui terminar com excelência. Louvado seja Deus, amém? Então esse é o nosso Deus, que muda a história, muda a situação, e hoje eu estou empregada graças à certificação. Mas por quê? Porque eu orei, eu clamei, e eu tinha ficado tão magoada, que eu vim aqui no meu quarto de louvor e eu chorava aos pés da cruz, né? E aí Deus falou comigo, como que funciona, né? Através de que você pode conseguir um resultado diferente? Através da oração. Então é oração, tem que orar, amém? Até a gente receber a bênção. Então aqui, continuando no versículo 7, diz: eis que o Senhor Jesus vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Então, Jesus Cristo de Nazaré está nos dizendo hoje que ele quer obediência na palavra dele. Quem não conhece Jesus, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não conhece Jesus, eu te oriento a você clamar o nome de Jesus, se apresentar a Ele, dizer que você quer conhecê-lo, quer ter intimidade com Ele, conversar como nós estamos conversando aqui, amém? E pedir a Ele que te leve para o centro da vontade dEle, o centro do querer dEle, que faça uma transformação na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Mas não esqueça, você precisa comprar uma Bíblia, porque na Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, e o conhecimento está na Bíblia para tudo, até para instruir a nossa família, como a gente precisa se comportar na família e no casamento, no trabalho, lidar no dia a dia com as pessoas. Você pode ler o livro de Provérbios, vai te orientar, né? Tem os salmos que a gente vai orar agora, o Salmo 40, oração para livramento, né? Oração para proteção. Tem a palavra de Deus, que você vai ver o poder de Deus no Antigo Testamento, a história do mundo desde o início,
na parte do Novo Testamento já tem o nascimento de Jesus, né? Jesus é o Verbo, ele já estava com Deus desde o início, desde o princípio. Então Jesus é o próprio Deus que se fez homem, né? E habitou entre nós para nos trazer a palavra, para fazer discípulos. Amém? E eu sou uma discípula de Jesus. Eu fui chamada para participar do ministério de Jesus. Então, para mim é uma honra compartilhar o Evangelho. Eu vi a mudança que Jesus fez na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, no meu casamento, o que Ele fez, o que Ele tem feito, e eu até sei o que Ele vai fazer, porque Ele revela o que Ele vai fazer. Todo aquele que crê, né, e é na palavra de Deus, e todo aquele que tem intimidade, busca a revelação, Deus dá. Ele sempre diz na sua palavra, né? Ele diz na sua palavra: bate na porta e ela será aberta. Quem procura, acha. Amém? Então vamos orar. Salmos 40, que diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus olhos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te depressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínios que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínio, que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Lindo, né? É Salmo de Davi, oração para livramento. Ele estava muito desesperado, né? E ele pede socorro, pede livramento dos seus inimigos a Deus, né? Uma oração muito bonita, não é verdade? Então o Senhor nos diz que Ele cuida de nós, né? Aqui Davi se humilha perante o Senhor. Eu sou pobre e necessitado. O rei Davi, pobre o quê? Espiritualmente, né? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de nós, de todos aqueles que se aproximam de Jesus Cristo de Nazaré. Ele está nos dizendo: eu cuido de ti, eu cuido da tua família. Todos aqueles que me aceitam como seu Senhor e Salvador, que fazem de mim o seu pastor, nada lhe faltará. Está lá em Salmos 23, o Senhor é meu pastor,
nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes. O que são pastos verdejantes? São situações financeiras, prosperidades, né? Não só finanças, mas fala de prosperidade, grama verde, né? É a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Amém? Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, nos faz andar em águas tranquilas. O que são águas tranquilas? A gente não tem aquela ansiedade, a gente não tem aquela perturbação emocional, né? Porque a gente confia no Senhor e a gente anda pela fé, que é a fé que agrada a Deus. Amém? Eu vou fazer uma oração agora com você, vou te ajudar em oração. Amém? Deus nos diz que nós temos que orar uns pelos outros. Amém? Eu sou intercessora e eu oro pelas pessoas, eu intercedo pela vida das pessoas. Amém? Então nós vamos orar e depois eu vou fazer uma oração. Se você quiser me acompanhar nessa oração para aceitar Jesus Cristo de Nazaré, caso você não tenha aceito ainda, você faz comigo a oração e repete as palavras, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra, é no Teu nome, Papai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Te glorificamos, que Te louvamos e que Te agradecemos, porque o Senhor é Deus todo-poderoso, enviou o Seu Filho por amor a nós. O Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Jesus, por mais um dia de vida. Até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada por ser o nosso intercessor junto ao Pai. Obrigado, Espírito Santo, por nos liderar para o centro da vontade do Pai, por nos ajudar a sermos libertos, curados e salvos, para ceiarmos com Jesus quando deixarmos a terra. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho conosco, com a nossa família e tudo relacionado a nós. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas transgressões dos nossos antepassados. Nos liberta, nos cura, nos limpa, sonda a nossa mente, o nosso coração, vê se há algum mal e tira do nosso caminho. Nos encha de força, coragem, determinação e ousadia para podermos enfrentar todas as situações, todas as pedras que estão no nosso caminho. Nos ajuda a passar por cima de todos os problemas e termos sabedoria para sabermos resolvê-los conforme a Tua vontade. Aumenta a nossa fé, que ela é pequena, nós somos pobres e necessitados, nós precisamos de Ti, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro saúde aos enfermos, libertação aos cativos que estão com câncer, os que estão nos hospitais, os que estão enfermos, eu declaro libertação, cura, células cancerígenas saindo do corpo, células novas entrando no corpo, restaurando a ponta da cabeça, a planta dos pés. Eu declaro colesterol mal no nível baixo, eu declaro glicose no nível baixo, em nome de Jesus, tudo no nível normal. Eu declaro saúde no teu corpo, saúde emocional. Eu oro pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, pelas grávidas, pelos bebês, declarando saúde emocional, saúde física, paz, alegria e prosperidade, e declara em nome de Jesus que darão frutos mesmo na velhice ao Senhor. Todos aqueles que estão desviados do caminho do Senhor, eu declaro retornando ao Senhor em amor, em verdade, em arrependimento sincero, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu repreendo toda bruxaria, feitiçaria, oração contrária, praga lançada, inveja contra a nossa casa, a nossa família, tudo que foi feito em terreiro de Umbanda, Quimbanda, está tudo desfeito pelo nome do Eu Sou, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo toda pessoa maligna em volta dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, ligados a nós diretamente e indiretamente. Em nome de Jesus, eu declaro essas pessoas transformadas pela mão do oleiro, pela mão do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu vejo um caminho de flores. É uma estação nova, Deus está dando um caminho novo, uma estação nova a todo aquele que
crer, a todo aquele que busca o Senhor com todo o seu coração, aquele que acredita na palavra e anda na palavra. Eu vejo flores, flores significam uma nova estação. Recebe, toma posse, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus está mudando as estações. Tudo que foi derrota será vitória, tudo que foi tristeza será alegria. Tome posse em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e gostaria de aceitar para conhecer Jesus, é só você falar: Jesus, eu quero te conhecer, me ajuda, e Ele vai te direcionar. Amém? Então, repete comigo essas palavras, coloca no teu coração a mão direita, levanta a mão esquerda para o céu e repete comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu aceito o seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E você fala o teu nome, né? E pede para ele escrever no livro da vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém? E aí o segundo passo, já que você aceitou Jesus, que é o primeiro passo, glórias a Deus, aleluia, pela tua vida, você vai ver que Deus vai transbordar a tua vida de bênção. Mas você precisa comprar uma Bíblia evangélica, você precisa meditar na palavra, buscar um curso na igreja mesmo, de estudo bíblico, para você entender melhor a palavra, para Deus abrir o seu conhecimento, porque às vezes a gente no início pega a Bíblia, lê, mas não consegue entender. Então Deus precisa abrir o nosso entendimento na palavra dele, mas nós precisamos buscar com todo o coração, porque a palavra de Deus diz que ele não dá pérolas aos porcos, e a palavra de Deus são pérolas da mais pura, da mais fina, da melhor qualidade. Amém? Você entende o que eu falo? Deus te abençoe, receba essa bênção, uma nova estação na tua vida. Deus está mudando a estação. Receba. Eu vejo flores, flores em volta de um caminho. Amém? Deus te abençoe, fique na paz. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam a palavra do Senhor, recebam a palavra do Senhor, porque a palavra, ela liberta, ela transforma, ela cura. Amém? Ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela fala conosco. Amém? Deixa seu like para esse vídeo seja mais assistido por pessoas, né? Que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Amém? E compartilhar a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Fique na paz.